Olá pessoal, meu nome é Antônio Amorim, eu sou economista, sou mestre em finanças, trabalhei quase 20 anos como professor universitário e já há 10 anos que eu criei o cpa10gratis.com, que é um site que prepara para CPA 10. Depois criei o cpa20gratis.com e agora meus alunos estão demandando um curso em áudio. Eu vou chamar de audiobook, mas são audioaulas. A gente não vai ler o livro literalmente, vai conversar, vai explicar. Muita gente fala que ouve os vídeos no metrô, no carro. Então, um curso feito em áudio vai facilitar muito a vida dos meus alunos. Então vamos lá direto agora para o assunto. O primeiro módulo da CPA 10 é Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado. É um módulo que tem um peso de 5 a 10%, ou seja, entre 3 e 5 questões da prova. Como é que funciona esse módulo? Ele se divide basicamente entre as instituições reguladoras, as instituições intermediadoras, que são os bancos. Então ele começa com funções básicas, a função dos intermediários financeiros e a definição de intermediação financeira. Vamos lá. Intermediação é a atividade desenvolvida por instituições financeiras que consiste em transferir recursos dos agentes econômicos superavitários para os agentes econômicos deficitários. Ou seja, as instituições financeiras, que são os intermediários, vamos citar aí os bancos, têm clientes que têm recursos e tem clientes que querem recursos. Então, por exemplo, alguém que tem um dinheiro sobrando, coloca o recurso na poupança ou faz uma aplicação de um CDB. Então, essa é a parte de captação. Tem aquelas pessoas que usam o rotativo do cartão de crédito, usam cheque especial, financiam veículos. A função das instituições é pegar dinheiro de quem tem, o tal do agente superavitário, e emprestar para quem não tem, o agente deficitário. O mercado financeiro tem como objetivo transferir recursos da maneira mais eficiente possível dos agentes que possuem recursos sobrando para os que precisam de recursos. Então, pessoal, se vocês quiserem baixar a nossa apostila gratuitamente e acompanhar as aulas, já que eu me baseio nela, entrem em www.cpa10gratis.com. Então, voltando lá, gente, quem é que são os agentes superavitários, os chamados doadores? São famílias, empresas ou governos que têm recursos financeiros disponíveis para aplicação. E os deficitários, também chamados de tomadores de recursos, são também famílias, empresas ou governos que precisam de recursos, seja para financiar o carro, um negócio ou mesmo para tapar um buraco, uma conta, por exemplo, que o governo não conseguiu pagar com seus recursos. A função dos intermediários, e a gente vai estudar quem são esses intermediários, mas já destaco que os bancos são os principais intermediários, é promover o encontro desses agentes com máxima eficiência, ou seja, baixos custos e facilidade. Lembrando aqui desde o início que os bancos não são os verdadeiros donos dos recursos. A grande maioria dos recursos que os bancos emprestam pertence a seus correntistas que fazem aplicações em poupança, CDB, e esse recurso serve para o banco emprestar do outro lado. Aqui na prova da CPA 10 existem dois lados. O lado de captação, do banco, capta através de poupança, CDB, LCI, LCA e outros produtos. O lado do empréstimo. A CPA foca o lado da captação, o lado de como é que o banco vai receber esses recursos. O foco total da CPA é o investimento. A gente não trabalha com essa parte de crédito dentro da prova. Só um destaquezinho. Os bancos captam com uma taxa mais baixa, por exemplo, alguém aplicou no CDB, ganhou 0,4% ao mês. Do outro lado, alguém pegou um financiamento de um veículo, pagou 1,4% ao mês de juros. Essa diferença entre 0,4% que o banco captou e o empréstimo que foi feito a 1,4%, ou seja, essa diferença de 1%, é chamada spread bancário, SPREAD, spread bancário, e costuma cair na prova. Tá bom? Então vamos lá para o próximo tópico. 1.2 Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é formado por órgãos de regulação,
aqueles que tomam conta do mercado. Instituições que fazem intermediação, como os bancos, corretoras, bolsas e ainda as câmaras de compensação, como a Selic, a Câmara de Compensação da B3, que a gente vai estudar aqui no curso. Então vamos lá, a gente vai começar inicialmente por quem toma conta. Então vamos começar pelos órgãos de regulação. Então, gente, vamos lá. A gente segue aqui a mesma numeração da ANBIMA, da CPA 10. Então, agora no item 1.2.1, órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. E a gente começa estudando o Conselho Monetário Nacional, item 1.2.1.1. Então, CMN, Conselho Monetário Nacional. Quem é o CMN? O CMN é a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional, composto por 3 membros: o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. Gente, essa composição ela é válida a partir de julho de 2019. Por quê? Porque a composição era outra, não vou nem falar para não confundir, mas com o governo Bolsonaro mudou a composição. Passou a não existir, por exemplo, o ministro do Planejamento, já que o ministro Paulo Guedes é um super-ministro, acumula 2 pastas, e aí a gente tem uma composição diferente. Então, vou repetir: ministro da Economia, presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. Essa composição, inclusive, costuma cair na prova. O Conselho é um órgão normativo, quer dizer isso, que ele cria regras, ele não é executivo. Ele não executa, não fiscaliza, não coloca multa, não age diretamente. Qualquer questão de prova que remeta à ideia de execução, fiscalização, como cai de vez em quando, não é função do Conselho. Então, tradicionalmente, os conselhos, por exemplo, de uma empresa privada, ele está acima do presidente executivo. O conselho ele pode, inclusive, demitir o presidente do banco que você trabalha. Vamos pegar um exemplo. Steve Jobs criou a Apple e, pouco tempo depois, ele foi demitido da Apple pelo conselho que ele ajudou a formar. Então é célebre a história que ele convidou John Sculley, que era o presidente da Pepsi, e o próprio Sculley orquestrou a demissão de Jobs da Apple, e a gente sabe muito bem o final dessa história, ele volta por cima. Mas enfim, o conselho, associem isso, está lá em cima, acima do presidente, é o topo. No Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional é a cabeça. Ele não executa. Quem executa? Os 2 braços do Conselho, o braço direito é o Banco Central, que cuida de toda a parte de banco, e o braço esquerdo é a CVM, que cuida da parte de valores imobiliários. A gente vai estudar cada um deles daqui a pouquinho. Bem, então sabendo que é um órgão normativo, que cria regras, quais são as principais atribuições? O que é que cai na prova sobre o Conselho Monetário Nacional? Então, principais atribuições: regular a constituição e funcionamento das instituições financeiras, ou seja, o Conselho Monetário Nacional cria regras para você constituir, por exemplo, um banco. Como é que um banco deve funcionar, o que é que ele deve ter, tá? Quem cria essas regras é o conselho, mas quem vai bater o carimbo, aprovar aquela instituição, fiscalizar, por exemplo, é o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional também disciplina todos os tipos de crédito, ou seja, existem modalidades pré-definidas, financiamento de veículos, crédito consignado, e cada uma dessas modalidades tem regras específicas. Por exemplo, se eu quiser hoje financiar um carro em 100 parcelas, eu não posso, porque as regras relativas ao financiamento de veículo limitam um número X de parcelas que é inferior a 100. Tá bom? Então, quem cria essas regras é o Conselho Monetário Nacional. Mas o que realmente mais cai na prova, pela minha experiência aí desses 10 anos aí que eu trabalho com a CPA 10, é a seguinte: o Conselho Monetário Nacional é responsável por estabelecer medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos, ou seja, ele previne que o Brasil tenha desequilíbrios. Como? Determinando a meta de inflação. O CMN é quem determina a meta de inflação com 2 anos de antecedência por resolução. Então, por exemplo, em 2020, a meta de inflação do Brasil é de 4%, já foi definida, com espaço para mais ou menos 1,5%. Então, a inflação máxima que o Brasil deveria ter para ficar dentro da meta em 2020 seria de 5,5%. Na visão do Conselho, uma inflação superior a esse patamar já seria um desequilíbrio
econômico. Então, não esqueçam, a meta de inflação é definida pelo Conselho. Depois a gente vai ver outras coisas aí que o pessoal acaba se confundindo, mas meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é justamente medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos. Então, pessoal, eu sou Antônio Amorim, a gente está aqui no audiocurso da CPA 10 e a gente está no item 1.2.1.2, Banco Central, o famoso Bacen. O Banco Central, ele é o braço direito do Conselho. O Conselho, a gente viu, é um órgão normativo. O Banco Central é um órgão executivo. É ele quem executa a política monetária e cambial no Brasil. A gente sabe que o Banco Central é um órgão público, ele é o banco dos bancos e ele quem cuida de toda a parte de moeda, juros e quais são as suas principais funções. Autorizar o funcionamento e fiscalizar as instituições financeiras. Então, sempre que alguém vai criar um banco, uma instituição de consórcio, vai passar pelo crivo do Banco Central. A parte de constituição, a gente viu que é função do Conselho, mas quem autoriza, quem bate o carimbo, quem fiscaliza as instituições é o Banco Central. O Banco Central controla todo o crédito e capitais estrangeiros. Então, tudo que entra no país, tudo que sai, é registrado no balanço de pagamentos pelo Banco Central. O Banco Central também emite moeda, ele não fabrica, ele emite. Quem autoriza a emissão é o Conselho, quem emite é o Banco Central e quem fabrica é a Casa da Moeda. Isso não cai muito na CPA, mas caía bastante em concursos, na época que havia concursos bancários. Também dei muita aula para concurso. Então vamos lembrar que o Banco Central é o órgão executor da política monetária e cambial brasileira. Vamos lá, gente. Eu sou Antônio Amorim, do www.cpa10gratis.com, também do cpa20gratis.com e agora com um site só de questões resolvidas em vídeo, gratuitamente. É o simuladoscpa.com.br. Na aula de hoje, a gente vai estudar a CVM. A CVM é uma das instituições reguladoras do Sistema Financeiro Nacional. CVM, inclusive, é a sigla de Comissão de Valores Mobiliários. A gente viu que o Banco Central ele regula os bancos, toda essa parte bancária, empréstimo, crédito, etc. A CVM ela está na mesma altura na hierarquia do Banco Central, só que a CVM fiscaliza os valores imobiliários. Ações, debêntures, cotas de fundo. Então, quem é que fiscaliza os fundos? Cai muito na prova. É a CVM. Ela fiscaliza todas as instituições que estão relacionadas a esse mercado. Então, a bolsa, que a gente vai ver a B3, as corretoras, as distribuidoras e também os profissionais que trabalham nesse mercado. Então, lembrando que a gente está vendo a parte de autoridades. No Brasil existe uma regulação forte em cima do mercado financeiro. Então, se você quiser distribuir investimentos de forma autônoma, por exemplo, ser um agente autônomo de investimentos, você vai precisar de uma autorização da CVM. Vai precisar passar por uma prova, que inclusive tem muito assunto em comum com a CPA 10 ou a CPA 20, que é a prova da Ancor. Se você quiser falar sobre investimentos, analisar investimentos, você faz uma prova de analista para ser um analista registrado na CVM. Eu estou dando alguns exemplos. Se você quiser, por exemplo, ser um consultor, você pode ter uma certificação chamada CFP ou mesmo uma certificação da Anbima chamada CEA. E aí, a partir dela, você consegue o registro na CVM como profissional consultor, ou analista, ou agente autônomo, ou gestor de fundos, que aí seria uma certificação chamada CGA. Alguns exemplos. Então, a CVM regula esses profissionais, regula as instituições que precisam pagar taxas de fiscalização, enviar uma série de documentos, tudo isso com o objetivo de proteger os investidores. Além das instituições financeiras, a CVM tem uma função ingrata. Ela fiscaliza também as empresas de capital aberto que emitem esses valores, tais como ações, debêntures. Então, por exemplo, a Ambev fabrica cerveja e tem que mandar balanço trimestral, relatório para a CVM, a Natura que fabrica cosméticos, a Arezzo que fabrica sandálias, bolsas. Então a CVM tem um amplo espectro, digamos assim, de instituições reguladas. Vai do profissional à instituição financeira ou mesmo
a uma fabricante de cerveja, já que ela emite valores imobiliários. As principais funções da CVM: regular e fiscalizar os valores imobiliários. Então, qualquer valor imobiliário, inclusive cota de fundo, é fiscalizado pela CVM. Ela promove, incentiva que as pessoas canalizem a poupança ao mercado de capitais, que é considerado um mercado mais fluido, um mercado mais eficiente, um mercado direto, melhor até do que o mercado bancário. No caso do mercado de capitais, o investidor ele vai comprar os papéis, por exemplo, debêntures, que a gente vai ver depois o que é, e ações diretamente da empresa emissora. Claro que vai ter ali alguém intermediando e tal, mas é diferente do banco que compra dinheiro de um lado e vende do outro, fica com aquele spread bancário que a gente já falou. Então, ela promove esse incentivo ao mercado de capitais. Por exemplo, nos Estados Unidos o mercado de capitais é bem maduro e isso faz com que a economia seja mais forte, as empresas têm mais facilidade, custos mais baixos para captar recursos. Ela também, a CVM, estimula o funcionamento das bolsas e das operadoras no mercado de capitais e tem como principal função, digamos assim, proteger os investidores. Então a CVM tem a função de verificar se aqueles valores imobiliários são condizentes com a emissão, se, por exemplo, existem garantias, se as empresas são solventes para pagar suas dívidas e etc. Então, gente, assim, isso inclusive cai na prova uma questão que tem um trocadilho: proteger as empresas. Quando tiver essa alternativa vai estar errado, claro. A função da CVM não é proteger as empresas, é proteger os investidores. A gente conhece alguns casos clássicos, por exemplo, o Ike Batista e suas empresas, a OGX e tal. A CVM abriu processo contra ele para justamente proteger os investidores. Poderia ele ter vendido suas ações sem enviar as informações de que a empresa, por exemplo, não tinha petróleo ao público. Ele deveria, não se utilizar essas informações privilegiadas, primeiro divulgar para depois vender. E demais outros casos que a gente vê aí de uso de informação, de manipulação do mercado. Então a CVM abre processos, a CVM apura, por fim, protege os investidores. Então, gente, eu sou Antônio Amorim e está vendo agora a SUSEP na parte de autoridades, de instituições reguladoras do Sistema Financeiro Nacional. SUSEP é a sigla de Superintendência de Seguros Privados, um órgão do governo que é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Então, antigamente não caía SUSEP na prova porque não tinha nenhum produto que fosse regulado pela SUSEP dentro do conteúdo da CPA. Mas com a inclusão da parte de previdência, passou a se cobrar a SUSEP. A SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia e suas principais atribuições são controlar e fiscalizar o mercado de seguro, capitalização e previdência aberta. Então, seguro de vida, seguro de automóvel, toda a parte de seguro é regulada pela SUSEP. Por exemplo, se eu quiser vender um seguro, eu preciso ter uma autorização da SUSEP, uma carteira que me dá o poder de negociar seguro. Para isso tem que fazer uma prova. Títulos de capitalização também é um mercado regulado pela SUSEP. Os corretores de seguro podem também vender títulos de capitalização. E previdência aberta. Tá? Vou explicar melhor o que é previdência aberta, mas deixa eu adicionar mais um ponto aqui. O mercado de resseguro, que é o seguro da seguradora. A seguradora, para não correr tanto risco, ela faz o seguro dos seus seguros. O nome disso é resseguro. Também é fiscalizado pela SUSEP. A parte de previdência aberta, o que é previdência aberta? A gente tem a previdência pública, por exemplo, o INSS, os regimes próprios dos municípios, e tem também a previdência privada. A previdência privada, ela se divide em aberta, aquela que qualquer um pode contratar ou através de um corretor de seguros ou no banco, e a previdência fechada, que é própria de uma categoria de quem trabalha em determinada empresa. Por exemplo, Postales é o fundo dos Correios, Petros é o fundo de quem trabalha na Petrobras. Esse aí é fechado porque é limitado aos funcionários da Petrobras, mas qualquer um pode fazer uma previdência no Bradesco, no Banco do Brasil, em qualquer banco, né? Ou seguradora que negocie, Sul América, esse tipo de produto. Essa previdência é a previdência aberta, essa que é fiscalizada pela SUSEP, a fechada não é.
Então, o grande risco de quem entra nesses mercados, por exemplo, fazer um seguro e de repente precisar do seguro e descobrir que a seguradora quebrou, ela não tem condições de pagar o meu carro que foi roubado. Ou eu fiz um plano de previdência, passei a minha vida inteira recolhendo recursos para minha aposentadoria e a previdência quebrou, não pagou a minha aposentadoria. Quem é que garante, entre aspas? É a SUSEP, ela que vai fiscalizar as empresas para que elas façam um bom trabalho. Ela quem dá a segurança para quem faz previdência, quem faz um plano de capitalização, etc. Então, lembrando que nosso Brasil não é um faroeste. Parece até que não tem lei, mas tem. E o mercado financeiro ele é bem regulado. Entre as funções da SUSEP estão zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram esse mercado, ou seja, empresas de capitalização, de seguro, de previdência, e proteger os clientes, talvez até investidores, como a gente está falando de previdência, desse mercado. Então, SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, é ela quem cuida, quem regula toda essa parte de previdência, seguro, resseguro e capitalização que costuma cair na prova. Às vezes o pessoal esquece e não dá muito valor. Até a próxima aula. Então, pessoal, eu sou Antônio Amorim. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo o Sistema Financeiro Nacional e, especificamente, as instituições reguladoras. A gente viu que a autoridade máxima é o Conselho Monetário Nacional, que ela tem dois braços. Um é o Banco Central, que executa a parte toda de banco, moeda, crédito, câmbio, e o outro é a CVM, que cuida da parte de valores imobiliários, incluindo os fundos de investimento. Na sequência, a gente viu quem regula o mercado de seguros, previdência e capitalização, que foi a SUSEP. Agora, a gente vai ver a última instituição reguladora, que é a Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. A Anbima, desses agentes reguladores, é o único que é privado. O resto são instituições públicas. Então, por isso, a Anbima é chamada uma instituição de autorregulação. As corretoras, bancos que são associadas à Anbima que criam suas próprias regras. Uma das questões que cai na prova é se a adesão à Anbima é obrigatória ou se é voluntária. É voluntária, ninguém é obrigado a se associar à Anbima, que é uma espécie de clube. Mas na hora que você se associa ao clube, você vai ter que cumprir as regras do clube. Quais são as vantagens para uma instituição financeira aderir à Anbima? A Anbima é uma instituição que prega transparência, que prega um código de ética. Então, as instituições que são associadas à Anbima jogam por regras claras, regras diretas, e a Anbima acaba trazendo um selo de qualidade para a empresa que se associa. Um outro ponto também é que a Anbima tem uma série de regras de compliance, protegem as empresas que são associadas, cumprindo ali todo o rito que a Anbima pede, por exemplo, na aplicação de um fundo e tal, a empresa de alguma forma exigindo toda a documentação, assinatura, a empresa vai estar protegida de ações judiciais, esse tipo de coisa. Então, é vantajoso para os bancos, para as corretoras, aderir à Anbima, tanto é que as maiores instituições, ou a maioria delas, é associada à Anbima. A Anbima, então, ela tem uma legislação própria que não substitui a legislação pública, né? As leis brasileiras. Ela vai cumprir o que manda o Banco Central, o que manda a CVM, mas vai ter regras mais exigentes. Eu costumo dizer o seguinte: se eu quiser tirar minha camisa e andar na rua, eu posso. Nada impede que eu ande sem camisa na rua. Não é uma coisa muito bonita no meu corpo, mas eu posso fazer isso. Porém, entrar no clube que tem essa especificação que é proibido entrar sem camisa, por ser uma entidade privada, ele pode colocar lá aquela regra. Então, se eu sou sócio do clube, eu vou cumprir as regras do clube. E é isso que a Anbima faz. Ela tem uma série de códigos onde estão dispostas regras específicas que complementam a legislação em vigor. Essa, inclusive, é uma questão de prova. Antigamente, não se citava quais códigos iam cair na prova. Então, a gente ou não estudava nada, ou estudava todos e não caía só alguns, a parte de fundos, código de distribuição. Agora, a Anbima é bem específica em qual código cai, qual conteúdo cai. E isso ajuda quem está estudando para a prova.
Então, gente, qualquer informação que vocês queiram, se quiser o meu contato, eu sou Antônio Amorim e meu telefone é 81, aqui de Recife, o código de área, 993851982. A gente estava estudando a Anbima e viu que as regras da Anbima estão em vários códigos. E nesse item 1 é cobrado o código Anbima de regulação e melhores práticas para o programa de certificação continuada. Então, o objetivo do Código de Regulação de Certificação Continuada é estabelecer princípios e regras que deverão ser observados pelas instituições que atuam no mercado financeiro de capitais de maneira a buscar a permanente elevação da capacitação técnica de seus profissionais, bem como a observância de padrões de conduta no desempenho de suas respectivas atividades. Ou seja, é um código que regula os profissionais, como eles se comportam e que busca uma melhoria da qualidade técnica, que os profissionais conheçam mais sobre investimento. Quem trabalha com distribuição de produtos deve ser certificado. Eu falo produtos de investimento, CDBs, fundos, etc. Tudo que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no caixa do banco, tá? Se ele só faz autenticação, só faz pagamento e etc., ele teoricamente não precisa da certificação da Anbima. Porém, se ele é orientado pelo gerente a, quando visualizar um saldo de um cliente lá, oferecer um CDB, ele já está distribuindo produtos de investimento e ele passa a ter a necessidade de ter a certificação. Para obter as certificações, os profissionais precisam acertar pelo menos 70% da prova. E a gente vai trabalhar, por exemplo, na CPA 10 com 50 questões, aí seriam 35. Na CPA 20 são 60 questões, o profissional teria que acertar 42 questões, e a certificação de especialista, que a gente chama de CEA, são 70 questões, pelo menos 49 para passar na prova. Quando o indivíduo não passa na prova, ele vai ter que pagar novamente, é uma despesa bem alta aí, né? Tanto na CPA 10 quanto na 20, principalmente na CEA, que é mais cara. Para quem trabalha dentro das instituições participantes, é vinculado formalmente, o prazo dessa certificação é de 5 anos, contados a partir da data de aprovação na prova. E para quem não trabalha, né, o prazo é de 3 anos. Após esse prazo, é necessário fazer um curso, pagar uma atualização para renovar a certificação. É bom lembrar que quando o indivíduo sai da instituição ou entra, os prazos são alterados. Então, quem é demitido não passa mais a ter os 5 anos de prazo. Quais são as certificações? Vamos começar pela CPA 10. A CPA 10 se destina a certificar profissionais de instituições participantes que atuam na prospecção ou venda de produtos de investimento diretamente junto ao investidor. Ou seja, a CPA 10 é a certificação básica, né, necessária para quem trabalha com o investidor. A 20 é para quem trabalha com investidores de alta renda. Aqui fala de private, mas a gente vai ver mais na frente que private precisa mais do que a CPA 20. É a parte de governo, investidores institucionais e médias e grandes empresas. Então, quem trabalha nesse segmento precisaria ter a CPA 20. De antemão, eu diria assim, mesmo quem não trabalha, a CPA 20 é um diferencial. Tá? É um diferencial que pode, por exemplo, promover alguém para uma vaga, né? O ideal é que você já tenha a CPA 20 para agarrar as oportunidades, principalmente quem já está dentro das instituições financeiras. Mas enfim, às vezes também frustra fazer uma prova e não passar. Então a gente analisa, eu particularmente analiso caso a caso, se deve fazer a 10 ou a 20. Muitas vezes, ou a maioria delas, eu indico a 10 para o candidato à prova ganhar segurança, né? Não se frustrar. Bem, e o que é a certificação de especialista em investimentos Anbima, conhecida como CEA ou CEA, se destina a profissionais que assessoram os gerentes de contas, ou seja, aquele indivíduo de assessoria. Ele não tem a carteira própria, né? Ele é um profissional que ajuda os gerentes. Normalmente, os bancos estão colocando esses profissionais dentro de canais digitais. Antes eles ficavam nas agências, visitando e tal, mas eu tenho sentido que mudou um pouco o perfil do especialista. Atualmente, quem faz esse trabalho é obrigado, praticamente é obrigado a ter a CEA. A Anbima exige que 75% dos profissionais tenham essa certificação
e ela diz que em determinada data 100% vai ter, é quase que transitória. A CEA também é um grande selo, né, um microdiploma, digamos assim, que dá um destaque para o profissional. Vale a pena fazê-la, quem tiver condições de estudar, de se preparar, porque numa seleção, como eu falei, vai ser um grande diferencial aí. Você vai ser classificado como especialista em investimentos. E, inclusive, para quem não trabalha em banco, com essa certificação você pode fazer trabalho de consultoria registrado na CVM. A última certificação é a CGA. CGA é a certificação de gestores Ambima. Ela é destinada a quem faz a gestão profissional de recursos, ou seja, quem toma conta de fundos, escolhe as ações que vai comprar, vender, títulos. É um trabalho de mesa de operações que normalmente, na maioria dos bancos, está concentrado em São Paulo. Não tem muitas mesas distribuídas pelo Brasil inteiro. Algumas no Rio, mas pouquíssimas nos outros estados. Tá? Então, uma certificação para quem já está no métier, para quem já está dentro desse mercado. A CGA tem características diferentes, é uma prova caríssima, você faz em 2 etapas, o nível de reprovação é alto, né, bem específico, mas ela vale perpetuamente. Quem estiver trabalhando e tiver essa certificação não precisa se atualizar. Agora, se sair da instituição, ela só vale por 3 anos e a pessoa vai ter que buscar a certificação novamente se ultrapassar 3 anos sem vínculo com a instituição participante. Então esse seria aí o código, os principais elementos desse código de certificação. E dentro do conteúdo da prova ainda tem um item que é distribuição de produtos. Como esse item é comum ao que a gente vai ver no módulo 2, eu deixei para ver mais adiante. Então com isso a gente finaliza a primeira parte. E qualquer dúvida, meu e-mail é antonio@antonioamorim.com. Espero que tenham gostado do material. Até a próxima!